Juninho, boa noite, irmão. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo, participando. Sejam todos bem-vindos. Que Que bom, essa noite mano. seja uma noite repleta do Espírito Santo para todos nós. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta, velho. A gente não combinou nada. Tu tá com o violão aí? Tô não. Tá não? Violão, Ah, o é? violão Tá foi com pro muda, dono. né? É mesmo, mano. Então foi mal. Mas aí a gente bota pra tocar aqui depois e ora com a música, né? Tem até uma música no YouTube aí, né? Depois a gente reza com ela. É... Que bom, meu irmão, que você aceitou o convite, né? Eu sei que você aos poucos também tem partilhado, entrado aqui, visto um pouco do nosso testemunho, arrasta, né? Que com todo mundo com quem a gente troca essa experiência, né? Com quem a gente troca relacionamentos com Deus e vida, enfim. É, mas para a gente que dá o testemunho, ou seja, para todos aqueles que deram o testemunho, todos os convidados, que eu não vou lembrar agora de todos assim rápido, mas enfim, para todos aqueles, todos dizem a única coisa. Diz assim, meu irmão, sempre é muito bom voltar atrás na nossa vida, relembrar de tudo que Deus fez na nossa vida, na nossa história e ver até onde a gente chegou. Então eu desejo que esta noite também seja de bênção para você. Desejo que essa noite seja de voltar atrás e ver o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus foi poderoso e é poderoso para mudar a nossa vida, a nossa história de vida. Amém, meu irmão? Amém. Amém. Para quem não conhece Juninho, ele mesmo se apresenta aí, é melhor, né? Se apresente aí, meu irmão, que eu acho que todo mundo que está aqui, não sei, mas né, sempre é bom a gente se apresentar, né? De praxe aí. Então, vamos lá me apresentar. Mais conhecido como Juninho. Meu nome é Rivaldo Júnior, mais conhecido como Juninho. Tenho 33 anos. Sou casado. Tenho 2 filhos. Minha história com a São Francisco, com a banda, desde que eu me conheço como gente. E agora a gente também está nessa ousadia do Espírito Santo junto com a Missão Alma. Amém. É isso aí, gente. É a história de Juninho, né? Todo mundo conhece. Tem muitas pessoas que estão aqui na banda, ou que estão aqui na live, e tá acostumado a ver o meu irmão Juninho na bateria, né? Lá atrás, tocando bateria lá, né? Um baterista, um excelente músico de Deus, artista do Senhor, enfim. Eu sou muito. Não sou muito bom para estar falando assim dele, não, porque ele sabe, mas assim, externar o quanto esse cara o quanto ele é caro para Deus e para a obra de Deus, né? Aonde quer que ele chegue, ele faz a obra com muita vontade, com o melhor para Deus. Foi assim que eu aprendi e ele aprendeu com o pai dele, eu acredito, né? A gente sempre quis dar muito melhor, aprendi muito isso. Não, para Deus tem que ser o melhor, para Deus tem que ser o melhor. E aquilo ficou gravado no meu coração até hoje, né? E até hoje a gente dá o melhor para Deus. Seja no melhor instrumento que a gente possa comprar, por mais endividado que a gente vá ficar, mas é o melhor e a gente quer dar o melhor para Deus. Enfim, né? Então, todos vocês que estão aqui conhecem um pouco de Juninho e já viu o Juninho já sentado na bateria, tocando, né, para Deus, tocando com a banda São Francisco por aí afora, enfim. Mas existe uma vida, né, antes desse cara sentar nas baterias, antes desse cara fazer uma experiência com o Espírito Santo e mudar a sua vida e se decidir ser um músico, enfim. E como é que começa essa história, Juninho? Como é que começa, assim, tua história de vida, assim? Conta pra galera aí. Então vamos voltar lá atrás, né? Para meio que vocês entenderem como foi todo um processo, né? A primeira da minha casa a ser convertida foi minha mãe. Minha mãe foi a primeira a ser convertida, mas antes da gente se converter, a gente já tinha passado até por igreja presbiteriana, era muito pequeno, não lembro certo, mas já tinha passado em igreja presbiteriana, que um vizinho da gente, tinha feito encontro de casais lá, chamou minha mãe, meu pai, e eles participaram e tal.
mas sempre foi muito de a gente estar por estar. Ninguém entendia muita coisa, nem os meus próprios pais entendiam muita coisa sobre aquilo ali. E depois as coisas foram passando, mas minha mãe se converteu à Igreja de Cristo, à Igreja Católica, se converteu, e nisso a gente sempre estava em casa, minha mãe sempre em oração, e é como eu já falei e volto a falar, né? Nossa família, ela foi convertida, realmente ela foi convertida pela oração do Santo Terço. Porque todas as noites minha mãe levava todo mundo para a cama dela e a gente só saía de lá quando rezasse o terço. E ela mesmo sabendo que a gente ia brincar, a gente ia bocejar, a gente ia rir, mesmo assim, todas as noites ela levava para rezar o terço. E as coisas foram andando, foram acontecendo. Mãe começava a ir para as missas e sempre chamava a gente. Mas como o pai não queria ir, o que é que a gente fazia? Não, eu vou ficar lavando o carro, eu sempre inventava alguma coisa para estar junto com o pai, para a gente não ir para as missas. E um belo dia, Painho sentiu um chamado de Deus muito forte para estar sendo missionário. E assim ele adentrou, né? Adentrou na missão, adentrou na igreja. E isso aconteceu de uma forma qual? Meu pai, ele, assim, é como o Rodrigo falou, né? Da veia de músico, né? Meu pai já era músico antes de estar na igreja. Meu pai tocava percussão e não era profissionalmente, mas tocava percussão em algumas bandas seculares e tal, assim, por gostar de tocar, né? De aprender e tal. E nisso, meu pai, quando ele entrou na igreja, a primeira coisa que ele fez, que ele teve um impacto muito grande para a igreja, a primeira coisa que ele fez foi vender toda a percussão que ele tinha, que ele disse que não queria levar nada para a igreja daquilo que ele tinha usado fora da igreja. Ele não queria levar nada que um dia tocou uma música profana, ele não queria levar para a igreja. E ele vendeu tudo. Ele não tinha nada, 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 nada. O dinheiro que ele vendeu usou até para algumas coisas de dentro de casa. Então ele não tinha dinheiro para nada, nem para comprar uma percussão nova. E isso aconteceu numa capela a qual a gente começou a frequentar, que é como é que eu ia usar a palavra finada, mas é muito pesado. A antiga capela de São Joaquim, que não existe mais, porque foi derrubada para a construção de uma estrada aqui em Jardim Atlântico. E meu pai pediu para tocar na missa panderola. Na época, para vocês terem noção, a época a panderola era de madeira ainda. E era aquela madeira batendo na mão. E meu pai ia para as missas, tocava na missa com aquela panderola, com a maior alegria do mundo. Parecia que ele estava tocando no maior show do mundo. Parecia que ele estava tocando com a melhor banda do mundo. E aquela felicidade ele foi consumindo ele. Hoje a gente, quando já está dentro da igreja, a gente começa a entender que ele experimentou uma alegria a qual ele nunca tinha experimentado. Ele bebeu de uma água a qual ele nunca tinha bebido fora da igreja. E essa água saciou a sede a qual ele procurava fora. E isso a gente foi crescendo junto com os meus pais dentro da igreja. E meus pais, eles começaram aí... A gente começou a frequentar mais a matriz, na São Francisco, em Rio Doce. Nisso a gente... Da matriz, como meu pai, eu acho que era um dos poucos percussionistas que estavam dentro da igreja nessa época. A gente começou e foi para a Capela das Graças. Lá a gente conheceu mais a banda São Francisco, foi onde meu pai teve convite para ingressar na banda, tocando percussão. E a gente tudo muito pequenininho, né? Pequenininho mesmo. Criança, eu acho, por aí. Coisa de 12 anos, muito novo. E a gente já estava nessa caminhada junto com meus pais. Eu tenho certeza que vocês ouviram aqui, e Júnior Negão teve aqui também, né? Vocês ouviram o testemunho pesado, forte dele. Mas eu não venho com esse testemunho pesado, forte, sabe? Eu venho com um testemunho de vida que Deus quis me moldar de uma forma diferente do que ser um impacto de uma hora só, né? E aí a gente foi crescendo na banda, teve o conhecimento da banda. Meu pai foi crescendo dentro do ministério, todo mundo
crescendo junto, né? Ó, gente, Rodrigo quem nem tá aí? sonhava em tocar bateria, eu acho. Das graças, Linaldo, tecladista. É Cadê ele Linaldo, é também? Linaldo. Velho. Boa noite, Linaldo. E a gente fez muita coisa naquela capela também. Aí voltamos para a matriz, começamos a ficar mais ativo na matriz. E isso as coisas foram acontecendo, a gente foi formando as coisas que Deus queria para aquele momento, para aquelas pessoas. E aí, como a matriz era um pouco distante da nossa casa, a gente ficou muito mais preso à capela de São Joaquim, que era mais perto. Nisso, meu pai e minha mãe tiveram a sábia moção, na época, de fundar um grupo jovem, mesmo eles não sendo jovens. Era super jovens de espírito. Quem conheceu meu pai sabia o quanto ele era hiper mega jovem de espírito. Então, fundou esse grupo jovem, onde deu um boom mesmo aqui em Jardim Atlântico. Era muito jovem na igreja, graças a Deus. E as coisas foram acontecendo, as coisas foram fluindo, a gente foi se encontrando mais gente da igreja e tal. Até que o grupo jovem foi esfriando e a gente ficou só na matriz. A Banda São Francisco foi crescendo, junto com a Banda São Francisco crescendo, a gente automaticamente foi crescendo junto, né? Eu, como filho, fui crescendo junto. E foi um momento no qual eu ingressei na banda, né? Junto, tocando percussão junto com meu pai. Que eu acho que na época eu tinha uns 17 anos, por aí. 16 para 17 anos. E a gente começou já a fazer as missões juntas, né? Aí acho que já foi o momento que o Rodrigo já estava na bateria na época já. Então, até para vocês notarem o quanto que a pessoa faz, pô, a Juninho tava na percussão, o Rodrigo tava na bateria. Eu nunca vi isso na vida, nunca vi isso na Banda Francisco acontecer no momento que eu vi. Mas é para você ver quanto que o Senhor, ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe as pessoas prontas para aquilo, né? Ele pega as pessoas nos momentos ali que a gente acha que a coisa não vai fluir. Ele fala, não, segura aí que o negócio vai dar certo. E isso foi acontecendo dentro da banda. A gente foi crescendo. Fui crescendo também como homem, né? Fui crescendo como humano e crescendo espiritualmente também nessa trajetória de tudo que o Senhor vai nos revelando com o tempo. E assim foi um pouquinho do início de tudo, né? Muita loucura a gente já passou, muita viagem a gente já passou, viagem que a gente achava que nem ia voltar. Viagem que a gente via quanto era perigosa aquela viagem, mas mesmo assim a gente ia porque a gente acreditava na providência divina do Senhor de nos proteger e proteger. A gente sempre rezava isso dentro das viagens, né? Que o Senhor nos proteja e proteja aqueles que deixamos em casa, né? A gente, E a gente... desculpa interromper. Pode falar. A gente tinha muito claro, né? Independente de para onde fosse e como fosse, né? No ônibus que dava para ver o chão, né? A pista passando embaixo, um buraco dentro. Pegava fogo. Para uma Kombi que pegava fogo do nada, assim, né? Mas para quem não conhece, para quem não sabe, a Banda São Francisco, ela sempre teve muito convicta que aonde quer que ela é chamada, para qualquer lugar que ela seja, a gente já acredita muito que o próprio Deus já preparou um povo para ela, né? E esse povo, gente, eu não estou falando de quantidade, estou falando de um povo, de uma massa humana, que pode ser 3 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, 1.000, 2.000, 5.000, enfim. Mas a gente acredita muito, então, independente, é bom até você falar nisso, né? Porque sabe do quanto que a gente tem de história que a gente não sabia se voltava, então isso é muito, muito forte, né? E para quem não conhece, né? Ainda estava naquele, eu me lembro muito bem, eu estava muito, super, mega apaixonado por Cristo, pela vida comunitária, pela vida, na minha mudança de vida, né? E Juninho estava, vamos dizer assim, se solidificando na banda, porque Juninho era aquele cara que dava uma assistência a gente e tal, mas não era banda mesmo, assim, não tinha assinado com Cristo ainda, assim, sua carteira na Banda São Francisco. Mas era aquele cara que estava assim meio morno, quando precisava ele ia, né? Não tinha. Tanto é que eu me lembro que já há muito tempo quando nós já viemos aqui para a Matriz, para você ter noção, né, do quanto que Deus fez na vida desse cara, né? Ele vai chegar lá,
né, nessa história, mas eu ficava pé da vida quando a gente ia pro grupo de oração. Eu disse, cadê Juninho que não chegou? Ah, Juninho foi pro jogo do Náutico, né? Então, meu irmão... Vou chegar. Vai chegar aí, né? Ou seja, eu ficava, meu Deus do céu, Senhor, esse cara ainda tá trocando tu pelo jogo do Náutico, eu não acredito. Enfim, vai-te embora, irmão. Olha, Atos até entrou aí. Atos vai para jogo comigo também. Então, aí assim, já que o Rodrigo tocou no assunto que eu tocar mais na frente, mas eu já vou tocar agora, aí é onde você olha, você que está olhando assim a nossa história, você que olha a história de Juninho, olha a história de Rodrigo, e muita gente fala, a turma tá lá na igreja, a turma tá fazendo missão, a turma tá louvando, mas nada vai tentar, nada vai tirar, muito pelo contrário. Tanto é que a gente está dentro, que a tentação acontece para quê? Para tirar quem está dentro. Quem está fora, a tentação não vai bater, mas não vai bater tanto com quem está dentro. Então, eu estava dentro, mas estava fora. Eu sempre fui louco por jogo de futebol, sempre fui louco pelo meu time também. Hoje, meu Deus do céu, coitado do meu time. Mas eu sempre fui louco por jogo de futebol, participei de torcida organizada e passei muito tempo também dentro de estádio de futebol, viajava para ver jogo e tudo mais. E chegou, e o estopim de tudo que estourou, assim, para eu parar e pensar o que é que eu estou fazendo, foi um pouco depois, aí eu vou voltar, né? Eu passei do que eu ia falar, mas vou voltar. Um tempinho depois que a banda começou e a gente tava aquela coisa de vai, não vai, o Juninho tá dentro, o Juninho tá, Juninho tá dentro da banda, mas Juninho conhece todos os pagodes de Olinda e Recife. Juninho tava em todos os pagodes, todos os forrós, Juninho tava lá. Mas quando o meu pai faleceu, foi um momento de maturidade espiritual, humana, tanto minha quanto da própria banda, né? Onde a gente pensou que tudo ia desmoronar, tudo ia parar, tudo ia acabar. E a gente viu que a gente se agarrou um no outro e agarrou na construção do propósito a qual o meu pai deu a vida por aquilo, né? A gente se agarrou e botou para frente tudo isso, não deixou morrer. E 15 dias após o falecimento do meu pai, eu tinha saído assim, eu tinha surtado de eu preciso sair, preciso desaparecer, preciso sair. E eu saí na sexta-feira e voltei na segunda de manhã. Então eu saí na sexta, sábado, domingo, só voltei na segunda, sem ligar, sem querer que ninguém ligasse para mim, sumi do mapa. E eu chegando na minha casa, 4:30 da manhã para 5 horas, a visão que eu tive foi minha mãe no portão da minha casa, de joelho na rua, rezando para que eu voltasse. Aí foi onde eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo, sabe? Eu saí, farrar, virar noite, não ia trazer o meu pai de volta, não iria curar o que precisava ser curado. Então, aquilo que eu estava fazendo, que eu fiz pensando que ia preencher algo, só existia só existia. E assim, é difícil da gente falar para as pessoas que ainda não têm um entendimento da palavra em si, assim, entendimento puro. É difícil você reconhecer quando você fala só quem preenche é Deus, mas é verdade, só quem preenche é Deus. Muita gente fala mas quando você perde um pai, você perde uma mãe, você fica com um vazio, mas Deus preenche esse vazio. Deus preenche porque a palavra do Senhor diz, quem deixa seu pai, sua mãe, sua terra por mim, esse que vai me encontrar. Não é aquele, não foi um deixar forçado, foi um deixar que aconteceu. Mas até hoje eu poderia ter culpado Deus pelo meu pai estar sempre dentro da banda, sempre dentro das missões. Poderia ter culpado tantas coisas, mas Deus foi me moldando para ter um entendimento mais à frente de tudo isso. E foi onde as coisas começaram a amadurecer, tanto para mim quanto para a própria banda, como eu disse, né? E as coisas foram acontecendo, a gente começou a frequentar mais a paróquia do Janga, Nossa Senhora Aparecida, e conhecendo novos irmãos, a qual a gente tinha
A gente tinha uma família que se perdeu, né? A verdade foi essa, né? A gente tinha um lugar, a gente tinha uma casa, mas a gente estava sem moradia. E a gente encontrou pessoas a qual nos acolheu, pessoas a qual foram ousadas conosco, nos abraçou, trouxe para cima, chorou com a gente quando a gente precisou chorar, se alegrou com a gente quando a gente se alegra. E até hoje eu acho que todos nós da banda, todo mundo é muito, muito, muito grato à própria paróquia de Nossa Senhora Aparecida pelo nome do Padre Severino, a qual nos acolheu com tanto amor, e as outras pessoas dos outros ministérios também. E assim a gente foi crescendo nessa trajetória de dentro da paróquia, né? E muita coisa foi mudando. Eu tive filho, casei, aí já foi uma outra responsabilidade para nossa vida, né? A vida de casada, a vida de pai, a vida do provedor da casa. A gente sabe o quanto que é duro, né, para a gente, sendo jovem, né? Mas é como a gente fala, o Senhor capacita, porque Ele sabe o que faz. A gente às vezes acha que está sabendo o que faz, mas na verdade Ele sabe muito mais, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos reconhece antes do nosso nascimento. Então, antes do nosso nascimento, se Ele já me conhece, é porque Ele já sabe o que eu vou fazer lá na frente, porque diz que nenhuma folha cai se não for por permissão de Deus. Então, muita coisa a gente tem que ainda compreender como mistérios do Senhor para a nossa vida. Tudo na nossa vida tem um propósito. Eu costumo dizer isso. Tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes a gente não sabe por que aquilo aconteceu, mas mais à frente a gente vai ter o reconhecimento do por que aquilo aconteceu. Por que eu precisei perder esse emprego para lá na frente arrumar algo melhor? Por que eu precisei... o meu namoro precisou acabar agora para daqui a 6 anos eu encontrar uma pessoa certa, que não fosse uma pessoa abusiva, e ali sim eu construísse um relacionamento correto. As pessoas às vezes não querem entender quando perde algo, mas o sofrimento produz paciência, né? E prova a fidelidade. Então, o quanto que sofremos na nossa vida, o quanto que vamos sofrer, em momento nenhum eu vou abrir a boca para dizer para você que vai ser fácil, que vai ser muito, muito gostoso, não vai ser, porque o próprio Jesus falou: se você quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse que era só você chegar, vir, que vai ser maravilhas. Ele falou de negar a você, e ele falou a você pegar a cruz até o final dos tempos. Eu tenho para mim que a cruz, ela é como se fosse uma chave para a fechadura do portão do céu. Então, se você morrer e jogar sua cruz fora, você não vai ter essa chave para abrir o portão. E sem a chave para abrir o portão, você não tem acesso àquilo ali. Então, se você acha que a sua cruz está pesada, agradeça a Deus e peça que Ele lhe ajude a carregar. Porque uma coisa é você chorar sem Jesus, outra coisa é você chorar com Jesus. Outra coisa é você estar sofrendo sem Jesus, outra coisa é você estar sofrendo com Jesus. Você vai ter discernimento das coisas, você vai ter uma visão melhor espiritualmente, você vai ter a audição espiritual para escutar tudo isso que está acontecendo. E aí, voltando, né, a paróquia, a gente vinha nessa moção de fazer algo, né, que já existia uma profecia já naquela região nossa, né, de vários anos de algo acontecer ali. E nisso o Senhor nos inspirou, através de muita oração, a fundarmos uma missão chamada Missão Católica O Alvo, a qual nós estamos à frente até hoje, tem 5 anos a missão, a qual o Senhor nos inspira a sermos ousados no Espírito Santo, através das estratégias a qual Deus tem preparado o nosso coração. E assim nós vamos fazendo de acordo com o que o Espírito Santo quer para nós. A gente não tem grandiosidade em nada. O que a gente só quer ser é um instrumento na mão de Deus. Um instrumento na mão do Espírito Santo de Deus. Aquele grãozinho de areia no deserto é quem a gente quer ser. Né? E eu acho que isso não é só para um movimento, uma comunidade, uma banda, um ministério, nada. Eu acho que isso tem que ser para você que quer ser cristão, primeiramente.
Primeiramente, a gente tem que se perguntar por que a gente é católico. O que essa Igreja de Cristo nos traz como direcionamento. O que essa Igreja de Cristo nos revela como plano de salvação. Muitos julgam essa igreja. Muitos julgam a igreja ainda. Mas os mesmos que julgam não têm a coragem, Rodrigo, de parar e olhar a história da igreja. Os próprios que julgam não olham o que é um catecismo, não olham o que é a Sagrada Escritura. E Mariologia. O próprio Deus que é misericórdia é o próprio Deus que é justiça. E ele vai julgar a sua igreja. Ele vai julgar aqueles que são a igreja. Nós somos a igreja. Jesus é a cabeça, nós somos os membros. E nós temos que ser obedientes àquilo que Deus quer para nós. A obediência, a palavra de Deus já diz, né? Que aquele que obedece nunca erra. Então, a gente ser obediente a Deus é a gente fechar os ouvidos para o mundo e abrir os nossos ouvidos para Deus. Eu não quero dizer a você que você tem que se fechar para o mundo, não, porque o nome disso não é santidade. Santidade não é você procurar ser santo e se colocar dentro de uma bolha. Isso é egoísmo, isso não é santidade. Santidade é você ser santo no mundo de hoje, é você ser santo no seu relacionamento, é você buscar ser santo na sua faculdade, no seu trabalho, principalmente também nas suas redes sociais, a qual muita gente vive de capa, muita gente vive de filtro. Muita gente vive de filtro e não vive uma realidade concreta. Pessoas que tiram a foto para mostrar aonde estão, o que estão curtindo, mas a foto, se a gente parar para perceber, a foto nunca é para nós. A foto sempre é para mostrar os outros. Mostrar os outros que estamos fazendo e por aí vai. Esse é o ciclo de amizade a qual nós carregamos virtualmente. Mas é nessas estratégias a qual o nosso tempo traz hoje que a gente tem que se colocar como um servo de Deus, a gente tem que colocar como um cristão. Existe uma coisa hoje no nosso tempo que hoje, para ser cristão, Rodrigo, as pessoas acham que ser cristão é status. Ser católico é status. Desculpa, um exemplo. Eu sou advogado e sou católico. Eu sou médico e sou católico. Eu sou engenheiro e sou católico. Você vê que todas as frases sempre vêm o seu querer, como o Rodrigo falou mesmo, partilhou conosco na palavra de Gálatas, que quem é da carne vai querer as coisas da carne, quem é do Espírito vai sobressair para as coisas do Espírito. Então, quando você fala sempre o que vem primeiro, sempre vai ser sua prioridade, mesmo que você fale sem querer. Então, se hoje o mundo se voltar os olhares, se a gente que está nessa vaga, começando por nós, 17 pessoas, Jesus começou com 12, nós temos 17. Se a gente começar, os 17 começar, verdade, eu não posso colocar as coisas da minha carne acima do querer do Espírito. Então, eu não posso ser mais um administrador e católico, não. Eu tenho que ser um católico administrador. Eu tenho que ser um católico advogado. Eu tenho que ser um católico engenheiro. Eu tenho que ser um católico médico. Porque as coisas de Deus têm que vir primeiro. Porque quando a gente abre a boca para dizer que o Senhor, é porque Ele está acima de tudo. Nada pode vir acima dele. Ele não pode ficar abaixo de nada. Então, foi assim que eu comecei a entender quem era meu Senhor, porque Ele era meu Senhor. E as coisas foram mudando, né? A visão também foi mudando, né? Era justamente onde eu queria chegar, né? Queria te perguntar, você já começou aí. Qual foi assim, o momento em que Juninho chegou assim e disse, nossa, eu preciso romper com isso. Eu preciso romper com aquilo. Eu preciso... a mudança tem que ser para valer agora. Teve algum momento, sei lá, um momento de oração, um encontro? Quando foi que... Porque, assim, me desculpa falar, mas, assim, a gente vem convivendo junto e eu sou seu irmão de caminhada, né? Mas, assim, de uma hora para outra, eu me pego convivendo com um cara que eu desejava que estivesse, vamos dizer assim, naquele desejo mais ardente de viver a palavra.
E de uma hora para outra eu me pego com esse cara já pronto, assim, sabe? Destinado a essa vivência. De uma hora para outra eu me pego com um cara que começa a conduzir oração, que começa a desejo por obra, por missão, por evangelização, por jovem, por juventude. Foi de uma hora para outra, mas teve algum momento assim especial. Enfim, conta pra gente aí, cara. Eu acho que todo mundo já ouviu isso, né? Que a conversão ela é diária, né? A gente nunca pode dizer que a gente está convertido. A gente está num processo de conversão até o final da nossa vida. E essa é a maravilha do Deus misericordioso. Que, como o Rodrigo falou, amanhã vai ser um outro dia, você vai ter 24 horas para se voltar ao Senhor. Então, nessas 24 horas, eu acho assim, quando a gente começa a entender que o Senhor está me dando mais um dia de vida, porque eu preciso melhorar nesse dia de vida, porque o dia anterior eu não fui tão bom como eu posso ser no próximo dia, é quando a gente começa a entender que os desejos de Deus estão começando a ser mais sobressaírem dos meus desejos. Eu acho que foi uma junção de coisas, né? Foi uma junção de coisas que foram acontecendo rapidamente, porém com o processo foi longo, né? Uma coisa, porque assim, como eu falo, tempo de igreja, você pode ter 30 anos, 50 anos, 60 anos de igreja. Tempo de igreja não é sinônimo de intimidade com Jesus. De jeito nenhum. Pode vir pessoas que podem ser recém-convertidas e ter uma intimidade com Jesus que você, com 30 anos dentro de uma pastoral, dentro de uma comunidade, dentro do que for, você nunca teve. Você tem pessoas que têm 40 anos dentro da igreja, mas nunca teve uma experiência real com Jesus sacramentado, com a Eucaristia. E tem pessoas que se entregam à Eucaristia de maneiras que você olha e muita gente julga como um fanatismo, o que, não é, que é desnecessário. Mas é o real aproximação de Deus na sua realeza em si. E foi uma junção de coisas, foi quando você começa a entender o que é a Sagrada Escritura, que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Então, se é palavra de Deus, é Deus que está falando ali. É você realmente entender que é Deus que está falando, que não é um livro só, não é um livro que não é uma literatura que você está lendo ali. É a palavra do próprio Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo desde o começo dos tempos, com os profetas, com os apóstolos, com os discípulos, com todos que passaram ali, foram todos os inspirações divinas. Então, quando você entende que aquilo ali é realmente Deus falando, você começa a querer ir mais a fundo. Eu usei até uma expressão aqui de que, aquela coisa, o porquê você é católico? Por que você está dentro dessa religião? Que verdadeiramente é a religião de Jesus. Muita gente, às vezes, fica na dúvida ainda, Rodrigo. Fica sem entender, sem compreender. Por que Juninho fala que é a religião de Jesus? Por quê? Não é Juninho que está falando. Em qualquer Bíblia, até a Bíblia protestante, você vai encontrar isso. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, em ti edificarei a minha igreja. Ele não disse: Pedro, tu aprendeu, tu visse os milagres, tu visse como as coisas acontecem, pega a ideia e faz fluir. Ele não falou isso, ele falou a minha igreja. Ele não falou a tua igreja, Pedro, ele falou a minha igreja. E Pedro foi o primeiro papa, foi o que instituiu a igreja católica para o mundo. Então, quando falamos que é verdadeiramente a igreja de Jesus, porque é a igreja de Jesus. Então, dentro da igreja de Jesus, a gente encontra o caminho da salvação. E com diversas coisas a gente vai encontrando. A gente sabe aquela coisa, né, Rodrigo? A palavra nunca vai sem dar frutos. E se você somar quantos acampamentos, quantos retiros, quantas adorações a gente já tocou por aí, quantas viagens, quantas partilhas em viagens, quantas partilhas antes de dormir, quantas santas missas. Então, cada momentozinho desse, eu creio que Deus ia botando algo que iria frutificar muito lá na frente, né? E a gente vai provando disso com o tempo. E a nossa própria vida, ela é uma provação daquilo que Deus já nos ensinou.
Eu digo que nós temos um Deus de oportunidade. Então, se você pede para ser uma pessoa mais paciente, ele não vai estalar o dedo e deixar você paciente. Ele vai lhe dar oportunidades para você começar a trabalhar essa paciência. Assim você começa a ser um ser humano paciente. Então, eu acho que Deus começou a me dar oportunidades de eu conhecê-lo melhor, de eu me deu oportunidades de eu estar com pessoas a qual eu nunca imaginava estar perto e essas pessoas me ajudaram também. Experiências a qual eu nunca imaginei passar e eu passei. Experiências sobrenaturais, na verdade, aconteceu e foram onde muita coisa destravou para minha vida em Deus, minha vida diante do reino de Deus, né? Então, eu acho que foi isso. Eu acho que não foi um dia, um retiro, algo que se não. Acho que foi um processo a qual tudo foi somando e frutificando mais à frente, né? Amém. Eu fico olhando assim, né? Porque é meio que diferente para mim, porque você cresceu naquele ambiente, né? Juninho tinha 13 anos, os pais dele já estavam ali frequentando igreja, levando ele, mesmo sem a vontade dele, ou até mesmo, eu lembro que tinha antes, você só vai para o show de pagode e tal se for para missa, você só vai para o show de sei o que se for para o grupo de oração. Então, às vezes, a Juninho ia para o grupo de Bem oração isso. porque Juninho ia para o grupo de oração, eu ia para a missa, porque aí eu só deixava ir para o pagode se ele fosse para a missa. Enfim, rolou muito disso, né? Para quem não conhece, e assim como todo jovem, né? Assim como todo homem, né? Viveu suas lutas e vive suas lutas, né? A gente, uma das coisas, eu vou falar assim, difícil, mas é difícil, mas para alguns mais, para outros menos. Mas assim, o mundo hoje olha para dois caras agora nessa live aí com 33 e 34 anos, acaba jovem, né, que conheceu a Deus e mudou sua vida e deixou essa vida de miséria, né, de cachaça, de pagode, de sexualidade desregrada, porque a verdade, o que acontece é isso, né? Que todo jovem deseja e quer, infelizmente, é isso, tá, né? Mas a gente trocou tudo isso por um amor maior, né? E com certeza eu sei que eu faço das minhas palavras, mas eu sei que é meio a sua, e não há arrependimento nisso, né? Encontrar um Deus que nos amou, que foi capaz, né, de ir lá no fundo do poço, né? E tocado e mexido com o Juninho no momento em que ele mais estava propício para aquilo lá, porque acho que um dos momentos mais lindos da sua história é justamente quando você começa a perceber que não é assim encarando os desafios da vida, né? Quando a morte do seu pai, a morte de Rivaldo, e agora eu tô revoltado e acaba saiu sem destino, pra show, tal, e ficando aqui fazendo. E foi quando você percebeu, né? Que o mais lindo é saber que a gente tá nesse mundo, né? E por estar nesse mundo, a gente vai viver as coisas desse mundo. E uma delas é a morte, né? E a gente não deve julgar, né? Não deve. Deus é quem entende tudo, por mais difícil que seja, mas ele pegou, e eu acredito muito na intercessão, né? E eu já disse isso para você, né? Eu acredito muito na intercessão do seu pai que está lá no céu, né? Que eu sei que está a cada dia assim muito feliz pelo fruto, né? Acho que não tem alegria maior para um pai, para uma mãe, né? Poder botar a cabeça no travesseiro tranquilo e ter com seus filhos bem tranquilo, e um servo de Deus, né? Ministro de Deus. Então é muito lindo, né? Ver isso em você, na sua família toda, com quem a gente convive há muito tempo, né? Mas fala um pouco disso assim, Juninho, rapidinho para a gente rezar, de que você é um jovem, foi um jovem também que passou e que teve que dizer não aos frutos da carne, né? Não foi algo fácil, não foi algo de uma hora para outra, não é algo que não é um passe de mágica, né? É algo que sangra, é algo que faz chorar, é algo que faz doer, né? E que a gente vai levando a vida acreditando
que a gente precisa deixar mais, exalar mais os frutos do Espírito e não os da carne, assim como a palavra trouxe para a gente. Sim, como voltar um pouquinho aí, né? Falar sobre os frutos da carne, né? Eu sempre tive essa veia de artística, né? Essa veia de músico. E sempre chegou muito convite para eu tocar em banda secular. Muitos convites para eu tocar. E bandas que no começo não tinham nem tanto sucesso, depois estouraram e tal. Banda de forró. Mas algo fazia que eu não fosse. Que eu nunca tivesse experimentado, na verdade. Algo fazia que eu nunca tivesse experimentado. E uma vez só que o meu primo me chamou para tocar, para cobrir alguma coisa que eu acho que foi que algum percussionista não ia, algum batera não ia, alguma coisa assim. Aí eu fui tocar. E, cara, foi a primeira e a última vez que eu fui, que eu olhei para aquilo, olhei para o ambiente, olhei o que eu estava fazendo e eu fiz, não é para isso. Não é para isso que eu aprendi, sabe? Não é para isso que Deus me deu esse dom, porque para quem me conhece sabe que eu posso, não é demagogia, não é falando nada assim, engrandecendo, mas realmente foi um dom que Deus me deu. Porque eu não tive aula, eu tive toques de muitas pessoas a qual eu agradeço demais. Adelmo, Flávio, uma galera que deu muito toque, mas não tive aula de praticamente nenhum instrumento. E quando o Senhor dá esse dom, é para a gente exercer esse dom para o reino de Deus. E quando a minha situação apertou, né, dentro de casa e tal, que fiquei desempregado, até cheguei para Rodrigo e falar, Rodrigo, eu vou ter que sair da banda, porque eu vou tocar em outras bandas, porque eu tava precisando de dinheiro, botar dinheiro dentro de casa, e apareceu a oportunidade para eu tocar, e não tá aparecendo emprego, e é o que eu sei fazer, e a turma tá me chamando. Aí Rodrigo, não, pô, mas tem calma que Deus vai honrar o seu servo, ele nunca vai desamparar. E aí é onde, pronto, e aí já é outra coisa a qual eu trago também, que é aquela coisa, né? Das, das, das missas, dos convívios, das partilhas. Tudo um pouco de um fruto. Pouco, né? Exatamente. Todo fruto, toda palavra, ela nunca volta sem dar fruto, né? Então, às vezes, ela tá lá, muito tempo lá, mas a semente está plantada. E assim, eu confiei em Deus, confiei e as coisas foram melhorando, foi aparecendo. E graças a Deus apareceu um emprego e as coisas melhoraram. E quando a gente fala de desejos da carne, muitas vezes as pessoas pensam só no desejo carnal de sexual, um desejo assim, mas existem muitos outros desejos da carne a qual as pessoas têm e não têm de enxergar pela sutileza a qual ela é. Às vezes você está com um desejo justamente desse, que é um desejo de você expor algo, trazer algo para dentro da tua vida, onde provavelmente vai até prejudicar tua vida, teu relacionamento, tua casa. Mas Deus faz, tem calma, confia em mim. Quantas vezes na palavra de Deus ele falou, confia em mim, confia em mim. São mais de 300 vezes que ele fala, que tem ele falando para confiar. Então, a gente tem que ter a confiança em Deus, sim, porque é Ele que está falando. Então, existiu coisas de desejos da carne, e depois eu fui entendendo, como o Rodrigo falou, quantas vezes o Juninho deixou de tocar, deixou de estar num grupo de oração porque estava no jogo do Náutico. Depois de um tempo, eu fui entendendo que era meu desejo estar ali, mas eu não fui feito para que aquilo fosse minha prioridade. Então, tinha que entender que era minha prioridade. Minha prioridade era Deus. E as coisas começaram a se ajustar com o tempo. Tanto nisso, quanto saída para show, quanto saída para um monte de coisa. E eu comecei a entender. E esse entendimento, para a gente, às vezes a gente quer que as pessoas entendam muito rápido. Mas a gente sabe que a gente viveu um processo. E todo mundo tem seu tempo, tem seu processo. Felipe comentou aqui, Rodrigo, que ele até passa pelos suas quedas, que luta por isso, que ultimamente tem falhado mais do que vencido, mas ele continua de pé. Felipe, meu irmão, eu tenho para dizer uma coisa. A sua autocrítica de reconhecer que
que está errando mais do que está acertando, é um caminho extremamente sério. É um caminho onde você está vendo que você está errando. Você está vendo que você está errando. Você está vendo que o erro está acontecendo. Porque o que é perigoso é quando você erra e acha que aquilo ali já não é mais um erro. É quando você peca e acha que aquele pecado já não é mais um pecado. Que é Aí você está normal. reconhecendo que está normal. E você está reconhecendo que está errado. Agora é reconhecer, ir no sacramento da confissão e buscar não errar mais. Porque a palavra de Deus diz que ele vem como um ladrão. Um ladrão não avisa como vem. Então também a gente não sabe quando é que a gente vai. Então a gente tem que estar preparado, vigiar e orar, assim diz a palavra do Senhor. A gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado para vencer as guerras. Tem que estar preparado para lutar. E é como eu falei lá no começo. Se você lutar sozinho vai ser difícil. Lutar com Jesus vai ser mais fácil. Lutar com Jesus, a vitória é certa, na verdade. Vai sofrer, vai, mas vai ter vitória. Então, para vencer os desejos da carne, você primeiro tem que conhecer quais são os desejos do Espírito. Aí você vai ter que saber o que é uma coisa e o que é a outra. Aí você coloca numa balança e vê se você está mais para a carne ou está mais para o Espírito. Sabendo que aqueles que herdarão o reino dos céus são os do Espírito, não da carne. Então é isso. Eu acho que quando a gente reconhece quem Deus é de verdade, a gente começa a querer renunciar à carne. E assim foi que aconteceu comigo também. Renunciando com o tempo e entendendo com o tempo Dia a também. cada dia, pecado a pecado, Dia a cada dia, luta pecado a a cada pecado. luta, Confissão a cada vencendo, confissão. caindo, vencendo, caindo, levantando. Essa é Exatamente. a vida de quem quer buscar a Deus, de quem quer buscar o Senhor. Tem dia que a gente Já diz a passar... canção, né? Quando se é cristão, não se para de lutar. Exatamente, perfeito. Então é isso, gente. Quem tá gostando aí, tá muito bacana, Geninho. Geninho, eu não vê, a gente se conhece tanto tempo, mas você começou o seu testemunho falando da atitude da sua mãe, né? De tia Sandra, né? Que ela começou lá com o Santo Terço. Vamos dizer assim, que a sua família, que o seu ministério vem através da oração da sua mãe, do Santo Terço, né? E por esta live aqui, Geninho, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar todos os dias, a gente já viu muita história de muita mãe, né? De muita mãe que, orando pelo seu filho, ela conseguiu tirar o seu filho da vida, de uma vida promíscua, de uma vida completamente contrária, né? À ação de Deus. O quanto que a oração de uma mãe, né? Deus escuta, sei lá, com mais desejo, enfim. É mãe, né? E mãe, quando pede para mãe, fica Aí mais fácil, né? acabou-se. Toda mãe sabe a dor de outra mãe, né? Não Exatamente. tem oração de mãe, né? Como está dizendo o Adila aqui, toda mãe sabe a dor de uma mãe. Se você que é mãe está sofrendo, conversa com a Virgem Maria, conversa com ela, pede a ela forças, ela vai te reerguer. Tenho certeza no que eu estou falando, né? Eu tenho muita convicção no coração, na palavra, pelo que eu estou falando, que eu já vi muitas mães recorrerem à Virgem Maria e jamais serão desamparadas. Amém? Amém. Ô, mano, eu ficava aqui mais tempo aqui ouvindo você falar, ouvindo você... até porque eu tô até com saudade, a gente ainda não tem um pouco mais afastado, né, ultimamente, mas foi muito bom passar isso aí, mãe de joelhos, filhos de pé. Foi muito bom passar esse tempo aqui contigo, né? Então, a gente reza agora, né? Como a gente tem um costume. Você pode ficar à vontade para conduzir a oração. Eu vou procurar uma musiquinha aqui. Aí você vai conduzindo a oração, reza por todos aqueles, vai deixando que o Espírito Santo possa te inspirar nesta noite, né? Te fazer com que esta noite, assim como foi na sua vida, seja na minha vida, mais uma noite que toda a palavra, acreditando que toda a palavra de Deus que é lançada, ela não volta para ele sem produzir frutos, né? Vamos ter esta palavra para fechar e para selar esta noite. Acreditando nisso, que você possa conduzir essa oração para a gente aqui por nós. Vai botar música, vai começar. Pode Já começar, já. pode? Então, assim, desde o do começo, a qual ele estava partilhando a palavra,
Eu queria pedir para você que está em casa, que você fechasse seus olhos onde você está. Se você está na sala, se você está no quarto, onde você estiver, se você fecha um pouquinho os seus olhos. E desde o momento inicial que o Rodrigo partilhava a palavra, o Senhor colocou no meu coração muito forte, falando sobre a simplicidade. O Senhor falava muito forte no meu coração, em que muitas pessoas às vezes vão com muitas palavras para o Senhor, ou às vezes vão até com nenhuma palavra, na verdade. Mas o Senhor reconhece o nosso coração muito antes do nosso nascimento. Ele sabe quem nós somos muito antes do nosso nascimento. Então eu peço que você nessa noite, em nome de Jesus, você traga para esse momento, para essa noite, para esse ambiente ao qual você está, a oração mais simples do teu coração. Mais simples do teu coração. Se você tiver com angústia, você só vai dizer: Jesus, tá doendo. Tá doendo, mas me ajuda. Se você tiver precisando de algo, você só vai falar: Jesus, eu tô com o coração inquieto, eu tô precisando disso, me ajuda. Porque mais vale uma oração simples e uma oração contrita do que uma oração cheia de palavras e uma oração que não seja verdadeira. Então eu peço que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, você abra o seu coração para aquilo que está no teu coração. Porque a palavra do Senhor, ela vem nos garantir, dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu irmão, minha irmã, se o teu coração hoje está cheio de angústia, coloca para fora essas angústias. A palavra do Senhor vem nos garantir, ele diz: se tranca no teu quarto e ora ao teu Pai que está lá no secreto. E aonde você estiver, faça deste local o teu secreto com ele. Como a palavra do Senhor diz, chama ele de Abba. Abba não é só chamar ele de pai. Abba é mais intimidade com Jesus. Abba é mais intimidade com Deus. Abba é você chamar ele de papai. E quantas vezes nós chamamos nosso pai de papai quando éramos pequenos, fomos ficando grandes e começamos a chamar de pai, começamos a chamar de outros nomes. Mas o Senhor te quer como criança, porque como criança que herdarás o reino dos céus. Então, como uma criança que faz uma oração simples, faça você também uma oração simples, mas que seja uma oração concreta do teu coração. Que não seja uma oração com palavras, com termos mirabolantes, não, mas que seja: Jesus, olha, eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, não estou aguentando, Deus. Jesus, eu estou aqui, mas eu preciso da tua ajuda, Senhor, me ajuda. Jesus, eu estou aqui, Fale com Jesus, fale com o Senhor, fale com o Espírito Santo, porque Ele está com você neste momento. Ele está com você nessa noite. Como Santa Faustina diz, peçam, 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 porque Ele quer dar. Quantas vezes nós não pedimos, mas Ele quer dar. Peça ao Senhor uma porção maior de discernimento na sua vida. Peça ao Senhor paz na sua vida. Aquilo que está te incomodando tanto, que está trazendo tanta aflição ao teu coração, que seja preenchido pelo Senhor. E o Senhor fala isso ao meu coração. O sentimento ao qual o Senhor coloca no meu coração é que pessoas que estão com vazios gigantes dentro delas. Amém, Senhor. Por algum tipo de perda, não sei se foi perda financeira, se foi perda de familiares, se foi perda de algo, de doença. Mas o Senhor coloca em meu coração a angústia de pessoas que estão com esse sentimento desse vazio. E como eu disse lá no começo, pensar que muitas coisas iriam preencher, mas a única coisa que preenchia esse vazio era Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Então eu peço que você carinhosamente, singelamente e com coração puro e contrito, peça ao Senhor nessa noite. Não espere eu parar de falar para você rezar. Mesmo a gente ministrando aqui, continua a tua oração. Continua a tua oração. E faz com que, como o incenso que sobe aos céus, assim
os santos anjos também levem a tua oração aos céus. Peça a Deus fidelidade. Peça a Deus fidelidade. Senhor Jesus, me deu o espírito de fidelidade. Senhor Jesus, me deu um espírito de fidelidade de estar contigo até o fim da minha vida, Deus. Senhor Jesus, me dá um espírito, uma emoção maior para que eu possa ter um amor redobrado a Ti. A cada dia que eu acorde, Senhor Jesus, eu seja cada dia mais apaixonado por Ti, Jesus. Que eu volte a sonhar com o céu e deseje o céu, deseje a santidade. Que minha vida seja um testemunho ambulante, que as pessoas olhem para mim, não enxerguem mais a mim, mas que enxerguem a Ti, Jesus. Vai pedindo a Jesus, vai pedindo a Jesus, vai pedindo ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. E pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, aquela que mais teve intimidade com o Senhor Jesus, porque foi ela que gerou, foi ela que nutriu, foi ela que ensinou a Jesus a caminhar quando criança, foi ela que levantou Jesus quando ele caiu quando era criança, foi ela que ensinou todas as palavras para Jesus, foi ela que estava com Jesus a todo momento, foi ela que estava ensinando Jesus, foi ela que estava vendo Jesus ser açoitado, foi ela que estava nos pés da cruz, foi ela que estava na sua ressurreição. Peça a Virgem Maria. Se você tem dúvida de alguma coisa, peça a Virgem Maria. Se você quer um esclarecimento da tua vida, que a tua vida seja uma vida prostrada nos pés do Senhor Jesus, peça a Virgem Maria. Se você quer um reconhecimento de quem é Jesus, como diz São Padre Pio, ela é a escada para o céu, ela é o caminho curto para o céu, ela é o atalho para o céu. Então, se você quer um reconhecimento de quem é Jesus, agarra na mãe de Jesus, agarra na barra da saia de Nossa Senhora, porque ela vai te levar até Jesus, porque ela é a seta que indica o caminho da salvação, que é o seu Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você, como eu, como foi com a minha família, se você deseja também uma restauração na tua família, que comece por você. E que comece com o Santo Texto. E que comece com a devoção mariana. Que não seja mais uma devoção por herança, mas que seja uma devoção real. Que pela intercessão do Senhor Jesus, pela providência do Senhor Jesus, pela sua misericórdia, pela intercessão da Virgem Maria, que desça sobre nós toda a proteção do céu, que desça sobre nós toda a proteção celeste, pelo divino poder do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Sinto muito forte no meu coração a presença da Virgem Maria, uma presença materna no meio de nós agora. Você que está nesta live, você também pode sentir essa presença materna. Você pode agora se abraçar. Você pode agora se abraçar e ver que Nossa Senhora está contigo no colo. E ela está dizendo para você, filha, para você, pai, para você, mãe. Ela está dizendo para você, respondendo às suas perguntas. A Virgem Maria está dizendo para você, calma, o meu filho sabe o que faz. Calma. O meu filho sabe o que faz. A palavra que vem ao meu coração nesta hora, que a Virgem Maria está te colocando no colo, que a Virgem Maria está te dando aquele abraço que faz tempo que você não sente. Quem sabe até mesmo da sua mãe. Mas ela está te abraçando e dizendo, calma, filho. Calma, filho, eu estou contigo. O meu filho sabe o que faz. Calma. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua presença no meio de nós. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença sentida verdadeiramente nesta noite. Fazer com que a gente possa colocar em prática os frutos do Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Virgem Santíssima, obrigado, Virgem por Maria, nos unir nesta noite, por estar conosco obrigado, nesta Jesus. noite. Que tu venha, Espírito Santo de Deus, derramar sobre nós a cada dia os frutos do teu Espírito. A amabilidade, o amor, a bondade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glórias e glórias sejam dadas Aleluia. a ti.
Eu te peço, Espírito Santo, Aleluia, uma porção Deus. redobrada sobre Juninho, em forma de agradecimento Aleluia. sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu, sobre a missão católica ao alvo, para que todos aqueles que vivem nesta missão, que todos aqueles que abraçam esta missão, sejam nesta hora tocados e visitados por tua mãe, Senhor. Nós te Amém, pedimos, Jesus. vem Virgem Santíssima, abençoa este lar, abençoa esta casa, abençoa este coração. Nós te clamamos pelo sinal da Santa Cruz. Livre-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Rodrigo, antes de terminarmos, o Senhor me deu uma visão de um coração palpitando, um coração a qual era escuro, e ele começa a pulsar, e esse pulsar começa a dar cor para aquele coração e trazer o sangue, a bombear aquele sangue mais uma vez. Eu quero dizer para as pessoas a qual estão aqui, que sentiram algo em seu coração, que não deixe passar, vai no direct da banda e testemunha isso, porque, como diz o próprio bloco da banda aqui, testemunho arrasta. Então, testemunhe você que sentiu o teu coração palpitando, sentiu teu coração queimando, que sentiu, na verdade, seu coração se preenchendo. E é isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, meu irmão. Amém. É isso aí, gente. Que você possa também sentir muito forte isso, Juninho. Que as pessoas que partilham, que estão aqui com a gente esses dias, possam testemunhar, né? Possam contar um pouco da sua história, como é que você chegou nesse testemunho, o quanto que Deus está fazendo na sua vida. Isso pode arrastar outros para Cristo. Então é isso aí, gente. Meu irmão, valeu de montão. Foi muito bem, muito providencial a sua participação aqui com a gente. Que Deus abençoe infinitamente você e a sua casa. Eu ficava aqui mais tempo, cara, mas a gente tem que acordar cedo amanhã e tem muita coisa para eu fazer ainda hoje, né? Que Deus te abençoe, querido. Que Deus abençoe você, né? E é isso aí, gente. Queria pedir uma coisa para vocês. Você que ainda não segue, tá certo? O Instagram da Missão Católica ao Alvo, né? Você possa procurar aí no Instagram, Missão Católica ao Alvo, né? E possa seguir. E também dizer para vocês que no dia 26 de setembro, né? Faz poucos dias, foi lançado o primeiro lyric video, né? Assim que se fala, né, Juninho? Isso. O lyric video da primeira música da Missão Católica ao Alvo, né? Mais uma música desse cara aí, fantástico. Para quem não sabe, Juninho é um compositor de Deus. O cara, diga a vocês que o cara é artista, o cara é muito bom para compor, né? E tem uma música muito massa. Vai lá, Missão Católica ao Alvo também no YouTube, e você vai achar, tá certo? Escuta hoje, dorme com essa canção hoje. Antes de dormir, vai lá no YouTube agora, coloca lá, Missão Católica ao Alvo, né? Mergulhar, tá certo? Assiste lá, e é bom também dar um like, Simbora. né? Dá um legalzinho lá. E compartilha, se inscreve no canal, dá um Se achou like, legal, ativa o sininho, compartilha. É isso aí, gente. Foi muito bom.